Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Story-se. Eu me chamo Juliano Silva e hoje vamos falar absolutamente sobre nenhum tema específico e ao mesmo tempo sobre tudo, né? O episódio de hoje é um episódio de tema livre, é um episódio pra quem tava com saudade da gente e ao mesmo tempo pra quem quer ouvir um episódio sem precisar se preocupar com um assunto específico. Então, se aconchega aí, vem com a gente. E ao meu lado, né, tá aí a minha companheira de podcast, Julia Bart. E aí, gente, primeiro episódio sem pauta do Story-se, que loucura. Eu nem sei como lidar com isso, né? Porque a gente sempre é muito maluco em questão de pauta, roteiros de até 10 páginas. E agora a gente tá aqui fazendo uma pauta livre, sem nada muito planejado. E acho que vai ser bastante divertido. Tô animada. Sim, é muito estranho, né? Porque a gente sempre se preocupa muito em trazer algo embasado, né? Temas embasados. Não que esse episódio não vai ser embasado, mas a gente tá estranha, porque até faz um tempo que a gente não faz isso, né? E acho que a gente vai aí tá falando sobre essas questões também. Então, é isso. Vai ser embasado pela nossa própria mente. Vamos lá. vamos se aventurar. Então, estamos aí de volta em mais um episódio, né? A gente teve, de alguma forma, mais um hiato, né? Então, acho que as perguntas ficam: História está de volta? O que estamos fazendo da vida? Como é que tá a vida? E eu te pergunto, Julia, como é que tá a vida? O que tu anda fazendo da vida? Meu Deus, cara, uma loucura, tá? Na verdade, sim, tá uma loucura. Eu acho muito, até por conta da gente parou, né, do Story-se, muito por conta da nossa rotina corrida, né, de pessoa que trabalha, que estuda, que tem que cuidar de uma casa, né, ou cuidar de um espaço, e tem ainda lidar com família, relacionamentos, né, amigos, então, assim, meio que tá muito corrido tudo, realmente, né. Assim, o que eu ando fazendo é trabalhando, basicamente, só trabalho. Eu estou nesse momento muito... A vida do trabalhador, muito, né? assim, sabe? Estou em 2 empregos no momento, né. Então, É o Julius, todo mundo deu, Cris. Nossa, pois é. É isso que eu me tornei, sabe? Mas não workaholic, pelo menos eu acho que não, né? Só tô trabalhando em 2 empregos e isso tá tomando muito meu tempo. É temporário, né, também, não é uma coisa que vai ser pra sempre. Mas é algo temporário, assim, e isso tá tomando bastante o meu tempo, tanto que não estou dando atenção nem para o Stories, infelizmente, né, o que dói muito meu coração, e nem também para as críticas, né, pra quem não sabe, eu também faço crítica de cinema, né, então produzo aí sobre cinema e também tô um pouco parada nesse quesito agora. Mas pretendo voltar, eu acho que a gente tem fases na vida, na verdade, né? Total. Tem momentos que a gente tá mais destinado ali, né, a uma parte da vida, né? E tem momentos que a gente tá em outra vibe, né? E agora eu tô nessa vibe de trabalhar, né? De trabalhar para ganhar dinheiros, né? Não que o Stories, não que fazer crítica não seja um trabalho, é um trabalho, eu levo como trabalho pra mim, não é um hobby, né? Acaba que se torna um trabalho. Mas eu estou na parte do trabalho de fazer dinheiros, eu acho que dá pra definir assim. Sim, né? E ainda mais porque o Stories se demanda muito tempo e energia, né? Acho que principalmente por trazer uma proposta de ser um podcast independente, né? Uma mídia independente, de trazer informação, cultura, assuntos que a gente gosta de debater, ele acaba realmente ocupando muito nosso tempo, né? Então, e é muito interessante porque a gente nunca talvez parou pra falar sobre isso, né? Pra falar sobre quem é a gente, né, fora do Stories. Acho que a gente já, né, pra quem acompanha os episódios, sabe que eu vou jornalista, eu faço história, né, estou me formando em história, e é muito interessante porque quando a gente para refletir, né, sobre o Stories, refletir sobre o objetivo do Stories, como é que ele surge, assim, a gente vai vendo, assim, que a gente teve né, nosso segundo hiato agora, né, parando, porque às vezes é realmente muito difícil manter a dinâmica de produzir o episódio, de editar o episódio, de buscar pauta, fazer roteiro. Como a gente falou nisso, assim, a gente é muito obcecado por fazer roteiros bem embasados e tentar não deixar passar nada. E às vezes passa, e às vezes a gente tem que entender que tá tudo bem, às vezes a gente não vai conseguir fazer um episódio que vai preencher todo o assunto, né? O ideal também... A ideia também não é finalizar o assunto, é fazer com que ele se mantenha, né? Os debates se mantenham. Mas é bom, né? A gente também
tirar um espaço pra falar do que a gente tá fazendo, assim, né? Como eu falei, eu tô me formando em história, faço história na URGS, assim, sou estagiário, né? Então, a gente aí, classe trabalhadora, tá 2 empregos, o capitalismo nos submete a coisas que a gente tem que fazer, né? Então, eu sou estagiário, eu também faço bolsa de iniciação científica na URGS, assim, tentando ir áreas de pesquisa, e mais o Stories, né? Que é o nosso filhinho que a gente vem aí desde... Eu tava refletindo sobre isso, cara, a gente estreou o Stories em 21, fevereiro de 21, foi o nosso primeiro episódio, 1 de fevereiro de 21, e eu na época me colocava como um entusiasta em história, né, pela questão de ter que nos apresentar, assim, pra fazer o podcast, e tava se formando em jornalismo na época, né, tava ainda no processo de formação, então faz muito tempo, né, que a gente tirou do papel essa ideia de conversar sobre as coisas que a gente gosta, que é uma coisa que a gente já fazia, já desde esse período, que é um período pandêmico ainda, né? Pandemia de 2020. Não sei se tu lembra muito bem desse período, assim. Pra mim, às vezes, até eu esqueço muita coisa, né, do pós e do antes da pandemia, porque eu sinto que ela bugou muito minha memória, assim. Não sei se tu lembra desse início que a gente teve. Cara, eu lembro, assim, bastante até, porque foi, acho que a última vez que a gente morou juntos, né? Porque, não sabe, a gente é irmãos. Uhum. Exatamente. Ai, Bros. bros. E, assim, na pandemia, acho que foi o último momento ali que a gente teve morando juntos, né? Porque depois eu me mudei, tu se mudou. E aí foi quando a gente também começou a fazer o Stories, né? Ali nesse contexto também de pandemia. E aí, porque a gente tava muito junto, né? Tipo, passava o dia todo junto, enfurnado em casa, assim, né? Só vendo filme, vendo série e comendo, né? Inclusive, muito bom. E aí... E aí a gente não tinha, assim, muito mais além disso, né? Então a gente foi fazer o podcast também por conta que a gente achou que nossas conversas tinham... olha, cara, é um pouco de presunção também, né? É um pouco de presunção, né? Achar que as nossas conversas tinham coisas interessantes a ser ditas para o mundo, ou ser expostas para o mundo, ou que a gente tinha, né? Mas acho que podcast era muito isso, sabe? Tu tem esse sentimento, assim, de... tu tem que ser um pouco presunçoso pra ser tão importante a ponto de criar um podcast, tá ligado? Mas é bom, sabe? Assim, eu lembro do Stories com muito carinho. A gente realmente, né? A gente não consegue manter muito uma constância nesses anos, né? Não conseguimos, né? 5 anos já praticamente. Mas é porque, como a gente falou, a gente faz tudo sozinho, né? Faz tudo a gente. E a gente ainda está estudando modos de fazer, querendo ou não, né? Um processo, assim... Eu realmente... Eu ouço muito podcast, né? Na real. E aí eu sempre vejo, assim, alguns podcasts que falam... Não, porque a gente tá... Desde o primeiro episódio, semanal, sei lá, mensal, recorrente, né? Nunca paramos e tudo mais. E, cara, eu admiro muito, tá ligado? Porque é um trabalho imenso, assim, ainda mais quando tu é independente, né? Tudo bem que se tu é um podcaster que tem, né, ali alguma representação por trás, né, algum apoio financeiro, ótimo, né? Mas se tu não é e tu é independente, manter um podcast é muito complicado, é muito difícil, né? Mas a gente tenta, né? Da nossa forma, assim, a gente tenta. Sim, sim, ó, eu acho que o Stories, ele surge nesse contexto muito da gente querer, né, a gente sempre, na nossa criação, acabei meio que influenciando pro te ver no filme, e aí acabei vendo essa parceria, né, de ver filme junto, com série, e conversar, assim, e foi muito desse sentimento da gente querer, talvez, também compartilhar, né, o que a gente tava assistindo, pensando e refletindo, e estando num contexto em casa, assim, fechado, assim, trancado, não conseguindo, né, se expressar, então acho que o podcast, ele cumpre esse papel também, né, de ser uma forma de expressão, um meio de comunicação, né, ainda mais que ele vai ali substituindo meio que o rádio, assim, então acaba tendo essa liberdade, né, em produzir um podcast, e aí a gente foi nessa missão de produzir, de fazer o Stories, e é muito louco, porque, como tu falou, a gente morava junto nesse período, e eu tava lembrando dos nossos dois primeiros estúdios, que é assim, ó, a gambiarra da gambiarra, porque a gente tentou uma vez fazer um estúdio no meu quarto, que meu quarto era um pouquinho maior, e eu não sei se você lembra que a gente colocou uma mesa branca que tinha lá em casa, e aí a gente sentava, muito podcaster, né? Sim. Muito podcast. Cada um estava num lado, com o seu notebookzinho, assim, um notebook, eu tenho até hoje um notebook da Dell, assim, e gravava ali cada um, na mesma sala, cada um no seu notebook, e na época a gente era, acho que eu lembro que a gente usava muito mais roteiro do que a gente usa nos episódios atuais, a gente usa bastante roteiro, mas era muito mais roteirizado, os temas, assim. E depois a gente tentou fazer um estúdio numa salinha que tinha na nossa casa,
que era uma salinha, era tipo um mini escritório, assim, de coisas aleatórias, de caixas, de coisas, sabe? Sempre tem um espaço na casa que tu guarda tipo, tranqueira, assim. E aí a gente tentou se enfiar ali porque a gente sempre quis buscar um espaço que não fosse tão barulhento, né? Então eu tava lembrando desses nossos dois primeiros estúdios, assim. E é isso, foi muito nesse sentimento de fazer pelo improviso, assim, né? De querer compartilhar as informações. E o nosso primeiro episódio foi como é que é? Representação e representatividade negra no cinema, que é até hoje, assim, um dos meus episódios preferidos, porque foi a nossa estreia ali, então eu lembro de pesquisar muito sobre o assunto e gostar de pesquisar sobre o assunto. Eu lembro que teve um bom retorno também, porque é um tema muito interessante, assim, a gente viu alguns filmes como O Nascimento de uma Nação, né, entre outros filmes, assim, para debater sobre esse assunto. Nossa, a gente viu o lançamento de uma nação. Olha o comprometimento, né? A gente viu também o Sol para Todos, né? Isso. O Sol para Todos e também Pantera Negra, para fazer essa análise do negro no cinema em si, né? O próprio Nascimento de uma Nação, assim, ele claro, a gente sempre vai incentivar as pessoas a assistirem tipo, esse tipo de filme para estudar, para saber, né, para ter uma compreensão, né, levando em consideração que de alguma forma os filmes eles acabam sendo um documento histórico, né, como esse, que representa totalmente uma visão racista, assim, quase não uma propaganda da Ku Klux Klan nesse sentido. Mas é isso, assim, tipo, a gente foi nessa vontade de fazer e foi, assim, né. Até te perguntar, não sei se tu tem algum episódio preferido, assim, porque a gente tem duas épocas, né, a gente tem esse primeiro período do Stories, que vai até, né, do episódio 1 até o episódio... Vou até pegar a colinha aqui pra não falar errado. Peraí. É o episódio 1 até o 8, né? Acho que a gente fez 9 episódios no primeiro período. E aí a gente voltou, depois do nosso hiato, a gente voltou em... 24. 24? A gente voltou em 24. Voltou em 24 com o episódio 8, né? Que é o do Retratos Fantasmas. Então tem dois fases, assim, do Stories, né? Que é depois do 8 a gente veio com mais preparo, né? A gente não tava mais morando junto, a gente tinha microfone já, como a gente tem hoje, né? Então até te perguntar qual é o teu episódio preferido, assim, do Stories. Da primeira parte, né? No primeiro testamento do Stories. O episódio favorito foi, eu acho que, do Shingeki no Kyojin. Que a gente fez de Attack on Titan. Lá do início, né? Cara, Cara, foi incrível aquele episódio, eu achei muito bom. Eu achei que assim, a gente pesquisou muita coisa, né? A gente foi atrás de muita coisa. E teve bom retorno também. Eu lembro que teve alguns comentários bem legais também sobre esse episódio. não, é uma loucura, porque a gente consegue ver o quantos otakus dominam o mundo. Porque é um dos episódios que na época era um dos mais assistidos, né? Com mais streams no Spotify. E foi realmente, acho que foi um episódio bem completinho que a gente fez, né? A gente trouxe a questão do fascismo, né? Que tem no anime, no Shingeki no Kyojin. E na época o anime nem tinha acabado ainda, né? A gente assistia ele, não tinha nem encerrado. Eu não lembro se tinha encerrado o mangá, mas eu li o mangá do anime. Tu leu. Não, eu lembro que teve gente que depois veio falar comigo que leu o mangá porque ouviu nosso podcast. Cara, isso é muito legal, assim. Acho que essa é uma das partes assim, mais legais de produzir algo. É, tipo, trocar ideia com as pessoas que ouviram o episódio e, tipo, se influenciaram com alguma coisa, assim. Eu sempre tenho esse contato com alguns amigos meus que viram episódios mais recentes, na verdade. É isso, tipo, na época era um dos episódios mais ouvidos, assim, até conferir se ele tá ainda. Mas como depois a gente fez os novos episódios, né? Depois de 24, a gente teve outros episódios que deram uma retadinha maior, assim. Mas eu acho que é muito essa questão também de... acho que a comunidade que curte anime, né? Se interessa muito por esses assuntos, ainda mais Shingeki no Kyojin, que é um anime muito hypado, assim, né? Na época era hypado, quando... que finalizou, o que, um ano? Tô perdido no tempo já. Mas faz 2 anos, não sei. Mas na época já era hypado, então... e falar de anime sempre traz muito público, assim, né? Tipo, que quer ouvir falar sobre o anime preferido, quer saber o que a pessoa tá dizendo, conversando, falando, né? Então, foi um episódio bem bom, assim. Mas, assim, o meu preferido, acho que eu gosto muito do primeiro, assim, claro. Mas eu gostei muito de ter feito o episódio sobre afrofuturismo, que, né, foi o nosso episódio quando a gente voltou, né? Porque é um tema que eu gosto muito, é um tema que a gente gosta muito, né? Acho que a gente sempre tentou trazer isso. A gente falou sobre o afrofuturismo um pouco no primeiro episódio, né? Se eu não me engano,
com Pantera Negra, falamos. Então acho que também sempre teve essa vertente de trazer um pouco sobre essas questões e debates mais raciais, assim, e o afrofuturismo quanto essa filosofia que tenta colocar o negro no futuro. Sempre foi uma coisa que a gente gostou muito, e fazer o episódio 18, afrofuturismo, resistência... Eu tô pegando colinha, né? Meu cérebro não funciona muito bem. Resistência, tecnologia e ancestralidade. É um episódio muito bom, muito bom. Eu gostei muito de ter feito esse episódio. E eu acho que é muito o processo mais de gostar de ter feito, de fazer a pesquisa, de ir atrás, de buscar, né, referencial pra fazer os episódios. Acho que é uma coisa que eu sempre gostei muito de estar fazendo no Stories, né? Tipo, é uma coisa que sempre me chamou a atenção. E quando a gente marcou de fazer um episódio livre, foi muito também nesse sentido de ter esse sentimento de novo, né? Porque além de... É algo trabalhoso, é algo que a gente sabe que não acaba tendo um retorno financeiro, né? De uma forma tão extrema, mas é uma coisa que dá prazer de fazer, pelo menos, né? Tipo, tenho muita sensação, assim, eu estava com muita saudade de gravar, né? Tipo, a gente estava até desacostumado de parar e gravar, né? Alguma coisa. Ai, cara, total. Assim, esse episódio também eu adoro também. Acho que o episódio do futurismo, ele traz coisas muito interessantes, muito boas e interessantes que a maioria das pessoas também não sabe, né? Até recentemente eu tava do Clube do Livro, né? E aí tinha um livro que era sobre afrofuturismo e tinha uma conversa, né, sobre o que é afrofuturismo. E aí eu percebi que a maioria das pessoas não sabe o que é afrofuturismo, tipo, não tem noção do que é futurismo, sabe? E ótimo, né? Tudo bem, tu não precisa saber tudo, né? E bom que tu tá descobrindo, né? Mas é muito maluco quantas pessoas ainda não têm noção do que significa isso, do quanto isso é importante pra cultura negra, né? Então, assim, é um assunto que a gente com certeza vai voltar algumas vezes quando a gente continuar aí com histórias, né? E porque é um assunto que merece muito, assim, ser revisitado sempre. E Sim, só pra comentar, né, tipo, a gente tem muitas obras literárias brasileiras afrofuturistas, né, então, que a gente também falou nos outros episódios, só pra deixar aqui, né, já de referência, que é o Alê Santos e o Fábio Cabral, que eu lembro agora de cabeça, que são escritores que abordam, né, o afrofuturismo na literatura. Então, é sempre um tema muito bom de estar conhecendo e sabendo mais sobre. Nós até, nessa questão do afrofuturismo, recentemente eu peguei um livro pra ler, não li ainda, né, mas um livro de uma autora que é de Porto Alegre, que fala sobre afrofuturismo, que é a Yasmin On Mart, e aí o livro é Uma Chance de Continuar... O nome do livro é Uma Chance de Continuarmos Assim, e é um livro que se passa... Não diz que se passa exatamente em Porto Alegre, mas ele tem alguma... Dá pra perceber que é em Porto Alegre, tem algumas coisas bem relacionadas a Porto Alegre, com a URGS também e tudo mais. Então, assim, eu acho que, cara, a gente tá muito rico de leitura e de conteúdo afrofuturismo no Brasil, assim, e tem que ser totalmente explorado, né? Sim, sim. Não, e tu falou de literatura, né? E também lembrar que, não sei se o pessoal que nos segue, a gente já falou em outros episódios também, que a gente é de Porto Alegre, região metropolitana, né? Ilha de Viamão, né? Viamonense. Tem que demarcar o território, né? Tem que falar de onde a gente é. E né, a gente não somos naturais, né, dessas cidades, né? Não somos naturais, somos metropolitaners da região metropolitana. Mas, cara, eu tô ainda lendo, porque não finalizei e tem que fazer um Minha Culpa, que é um livro que até... não lembro se eu já te recomendei, mas tu falou dessa questão da região, né? Eu tava lendo Os Supridores, do José Faleiro, que é um grande escritor gaúcho. E, cara, é muito legal, assim, tu ler um livro de autores, assim, regionais, assim, locais, assim, porque esse, por exemplo, ele fala sobre dois jovens periféricos de Porto Alegre, que é o Pedro e o Marx, e eles são repositores de um supermercado, e aí eles decidem vender maconha, né, para poder ter uma renda, conseguir sobreviver, assim. E é muito louco porque, tipo assim, o livro ele vai passando por locais, assim, de Porto Alegre que a gente passa, assim, durante o dia. Então, acho que ter contato, né, com algo, com literaturas, assim, e obras próximas é algo muito que eu venho pensando muito em cada vez ter mais, porque tu acaba se tendo mais vontade de ler, tipo, tu acaba entendendo melhor, assim, algumas questões, e esse livro, Os Supridores e também outros do José Faleiro, eu super recomendo, assim, são livros muito bons. Tu falou, né, que tá no Clube do Livro, né, então já pegando aí a ponta pra recomendar esse livro que é muito bom também. Eu tô... Cara, pior que eu nunca li nada do Jafaleiro, então quero muito ler, assim, conheço, né, também.
Porque, assim, como eu falei, tipo, eu ainda não saí muito em questão de leitura, assim, né? Eu ainda não saí dessa coisa mais fantasiosa, mais aventura, sabe? Então, talvez isso seja um ponto que eu tenho que melhorar, sabe? Ler coisas mais... pé no chão, sabe? Mas eu não sei como é que se chama esse tipo de literatura. Romance? Não sei, não é romance. O Supridor do José Faleiro não é um romance, eu acho que ele. Aqui no. Por exemplo, tinha pegado a sinopse aqui no Google pra não errar a história, né? Porque eu não terminei de ler o livro ainda. Mas ele é um gênero de ficção meio policial, assim, sabe? Não é meio que um romance, mas uma ficção, mas é uma ficção pautada né, num contexto real, assim, né? Pois é, e assim, não é o tipo de literatura que eu tô acostumada a ler, sabe? Eu vou muito mais pra algo mais fantasia, mais aventura, um pouco de terror também, sabe? Eu tô. Cara, eu não sei se eu te contei, mas eu ainda tô muito na saga de ler o Entrevista com o Vampiro. Porque eu assisti a série, né? Ah, tá. Não terminou de ler ainda? Então, eu assisti a série e eu amei, maravilhosa, recomendo demais. E aí eu li o primeiro livro, que é Entrevista com o Vampiro. Só que tem mais livros. E aí eu li o segundo livro, que é o Vampiro Lestat. E eu tô acabando o segundo livro. Só que já tem o terceiro. E aí eu tenho os três, né? Tem o terceiro, que é A Rainha dos Condenados, que eu vou ler agora em seguida. Mas eu descobri que tem muito mais. Tem muito mais. Meu Deus. Sei lá, deve ser uns 10 livros. Mas falando de leitura, tu tá disciplinada? Tu consegue ler assim seguido ou tu tá lendo quando dá assim? Porque cara, te dizer que eu tô lendo coisa da faculdade, quando eu consigo. E eu ainda tô tentando voltar a ter o hábito de ler mais seguido, assim, tipo, esse Os Supridores, eu iniciei ele faz muito tempo. E eu tô lendo ele no Kindle. Tipo assim, eu ainda tô tentando voltar a pegar o hábito de ler algo além dos textos da faculdade, assim, obrigatório. Tu sabe como é que é, sabe como é que funciona. Eu vou te dizer que eu sou uma pessoa que eu leio constantemente, mas eu leio devagar. Então, tipo assim, eu não lembro, eu juro, eu não lembro um momento na minha vida, desde, sei lá, que eu aprendi a ler, em que eu não estivesse lendo alguma coisa. Ah, tá. Mas então tu consegue ler certo toda semana, então. Assim, não. O que que acontece? Eu sempre li, desde quando comecei a ler, sempre li um livro, sempre estive lendo livro. Só que eu pego um livro, por exemplo, vamos supor, eu Entrevista com o Vampiro, né? O primeiro que eu li da Anne Rice. Eu peguei ele pra ler. Aí eu li ele, assim, sei lá, em uns 3 meses, mais ou menos. Só que eu lia, parava um pouquinho e depois voltava. E lia, parava um pouquinho e depois voltava. E, tipo assim, então, isso na minha cabeça é assim, não é que, eu parei de ler. Eu só tô dando ali um tempinho na leitura, porque eu tô muito atarefada, né? Tô com muito trabalho e aí eu tô dando um tempinho na leitura. O que eu costumo ler... Mas agora já faz mais ou menos um mês, assim, que eu tô lendo, tipo assim, todos os dias. Sabe? Todos os dias eu tô lendo. Só que eu tô lendo na hora só que eu tô lendo na hora do almoço, né? No meu trabalho. Então, eu almoço, depois vou, leio um pouquinho, sabe? E aí eu tô conseguindo fazer uma leitura mais contínua, né? Mas mesmo assim, tipo, agora eu tô lendo o Vampiro Lestat e eu tô lendo ele desde, sei lá, desde março. Não, março não, minto. Desde maio. Acho que eu tô lendo desde maio. Então faz meses que eu tô lendo o livro. Só que ele é um livro grande, né? É um livro de 500 páginas, né? E tudo mais. Então, eu tô chegando no final dele agora só. Então, assim, eu parei de ler um pouquinho. Só que eu não considero que é, tipo assim, parei de ler. Eu considero que eu tô, tipo, lendo ainda. Só que eu estou lendo mais devagar, sabe? E essa é a questão pra mim, sabe? Eu acho que a leitura tem que ser algo prazeroso pra começar. E não uma obrigação, né? Esses dias eu até tava vendo um vídeo no Instagram que falava sobre isso, assim, que era que a leitura meio que se tornou uma obrigação pras pessoas, né? E até uma forma de punição, às vezes, né? Porque quando tu é criança, tu é meio que punido, né? Vai ler um livro, sabe? Tipo, fez uma coisa errada, a criança fez uma coisa errada, vai ler um livro, sabe? Tá na escola, vai ler um livro, né? Como se fosse uma punição, às vezes. E aí isso meio que desencoraja a pessoa a gostar de ler, a querer ler. E agora que eu tô nesse mundo, assim, mais literário, né? Eu fico pensando o quanto que a gente tem que gostar e ter prazer de ler, sabe? Tem que ser algo que tem que ser bem desmistificado. Porque eu acho que ainda tem essa mística em volta do livro, sabe? De ser algo chato, de ser algo... trabalhoso, né? De ter que ficar horas ali numa leitura chata. E não, sabe? Poxa, se tu não gostou, tu tá lendo o livro, tu não gostou do livro, não lê, sabe? Não se força a ler, sabe? Tudo bem tu parar um livro na metade dele e ler outro livro, sabe? Porque, cara, às vezes não bate a história, e daí tu vai se forçar a ler só pra cumprir uma responsabilidade. Não funciona. Eu acho que sim, eu acho que a leitura ela não tem que ser uma obrigação. Eu sinto assim que, tipo assim,
eu tô num momento em que eu não tô conseguindo parar pra ler textos fora da faculdade. Então, eu sinto que eu tenho que me obrigar a criar a dinâmica pra voltar à leitura diária, assim. Porque quando eu consigo engatar, cara, eu adoro, assim, adoro ler, eu acho muito importante. O último livro que eu engatei certinho, que a gente leu quase junto, assim, né, que foi o Blade Runner, que a gente pegou pra ler junto pra um clube do livro, né, que a gente tinha feito, entre amigos próximos. E foi uma leitura que eu fui lendo, assim, todo dia, no ônibus, um capítulo, e foi uma leitura muito boa, assim. Mas agora eu tô parado, assim, Os Supridores, que eu iniciei faz um tempo, e eu tô lendo no Kindle, né, comprei o Kindle faz um tempo já também, pra melhorar essa questão da leitura. Mas é isso, sim, eu sou a mesma coisa, tipo assim, eu não paro de ler, porque eu tô sempre lendo coisa da faculdade, e sempre tentei essa faculdade pra ler, nunca para, né, tipo, é sempre... Quem mandou fazer história? Tipo assim, durante pra uma aula tem que ler 2, 3 textos, às vezes, é 30 páginas. Claro que, tá, nem todo mundo vai ler tudo, eu não leio tudo também, mas eu tento ler alguma coisa pra acompanhar, assim, o tema das cadeiras, das disciplinas. Então, eu tô sempre lendo de alguma forma, tipo, sempre, sempre, sempre lendo. Mas eu acho que eu sempre tento também me tentar. Não me obrigar, mas, tipo assim, me forçar a criar dinâmica pra ler coisas fora, assim. E eu acho que também é muito sobre criar estratégias, né? Porque se a gente tá num livro que a gente não tá gostando, tá chato o livro, e aí tipo assim, tem pessoas que, não, tipo assim, vão parar de ler porque o livro tá chato, em vez de parar de ler aquele livro e ler outro. Tipo, não gostou, não precisa terminar o livro, sabe? Vai pra outro, assim. Ou quando termina um livro, tem ressaca literária. Isso é uma coisa que eu acho muito chique, sabe? É uma pessoa que lê muito e tem ressaca literária. Terminei um livro, pô, tô com uma ressaca literária. Cara, eu não lembro se eu já tive uma ressaca literária. Será que é porque a gente não lê tantos livros assim? Porque, tipo assim, eu não leio muitos livros por ano, Eu sabe? sempre tento me forçar a ler, assim, sabe? Eu acho que é muito. Eu sempre tento. Eu sou muito sistemático, né? Então eu sempre tento fazer com que, vou tentar ler tais livros por ano. Mas nunca dá certo. Nunca dá certo. Tá ligado? Quando eu coloco metas, mas não dá. Mas se eu conseguir ler um ou outro ali, eu já fico feliz. É a mesma coisa com um filme, cara. O meu Letterboxd lá, né? Toda hora, não, eu tô na brisa agora de tentar sempre assistir mais filmes. Tipo, exemplo, a gente tá no mês de setembro, né? Tipo, eu vi 5 filmes no mês de agosto. Eu vou tentar ver mais filmes que eu vi no mês passado, sabe? Porque, tipo assim, como eu tô vendo pouco filme, eu tento ver mais do que eu vi no mês passado. E aí tento ver mais filmes no mês que tá, né? No mês vigente. Então, sempre tento colocar essas metas, assim, pra conseguir consumir algo mais. Mas às vezes não dá certo, às vezes dá certo e faz parte da vida, né? É as correrias do dia a dia. Essa meta é boa, eu gostei de ver mais filmes do que tu viu mês passado, porque também eu tô uma vergonha com filme, meu Deus do céu. Tem muita coisa que eu não tô acompanhando, que eu não tô conseguindo assistir e assim, tá. E assim, o meu Letterboxd tá, meu Deus, coitado, tá abandonado. Eu coloco lá, né? Só que, tipo assim, eu não coloco na hora, né? Não sou aquelas pessoas que saiu ali, nem saiu, né? Mas que tá na sala do. Eu já vi isso, inclusive, eu já vi. Que tá na sala do cinema, a pessoa abre o Letterboxd e dá, tipo assim, dá um review ali Uhum. ainda no cinema, tá Ou ligado? dá review no meio do filme, né? Tá escrevendo a crítica no meio do filme. Já escreve a crítica no meio do filme. Mas pior que eu já vi gente se inscrevendo quando acabou o filme. Estava subindo os créditos, a pessoa abriu o Letterboxd e foi lá e colocou a notinha no filme e um comentáriozinho, né? Um comentáriozinho engraçadinho. E eu fiquei tipo, gente, como consegue? Cara, às vezes eu vejo um filme e eu demoro muito tempo pra criar uma noção, sabe? Pra criar se eu gostei, se eu não gostei, sabe? Eu demoro muito pra entender. Porque às vezes a gente tá assistindo algum filme, sei lá, eu e o Matheus, aí a gente sai do cinema e ele... E aí, tu gostou do filme? E eu... Pera aí. Não sei, tô Pera aí que eu pensando tô refletindo. Mas eu tô refletindo. mas eu não sou assim, mas tipo assim, se eu tô muito hypado com o filme, eu coloco, tipo assim, passou uma horinha, depois do filme eu coloco já. Tem momentos em que, tipo assim, eu vejo o filme, mas eu não vou conseguir parar naquele... parei de ver o filme. Tipo assim, vi o filme e tenho que dormir. Não vou conseguir parar pra refletir, aí eu não coloco. Aí eu coloco no outro dia, assim. Mas eu tento ser bem, tipo... Tu escreve? Claro. Tento ser bem disciplinado. Cara, depende muito, assim. Na real, tipo... A maioria dos filmes... Eu já vi tu escrever. Sei, não, mas a maioria dos filmes que eu coloco lá, eu escrevo alguma coisa. Mas tem filme que eu não consigo escrever dessa questão de assistir um momento que eu não tenho tempo pra escrever, sabe? Mas se eu tiver, eu escrevo uma coisinha lá, ou é engraçado, é que pra mim, cara, é aquilo. Quem escreve no Letterboxd
tem que ter noção que escreve pra ninguém. É isso. Tu escreve pra... tu escreve pra si mesmo. Eu escrevo pra mim mesmo. Pra Tipo si assim, mesmo. eu escrevo, tipo assim, pra lembrar de um sentimento, de uma memória, de uma sensação que eu tive com aquele filme. E pra mim, essa é a melhor parte do Letterboxd, assim. Né, é o teu diário de filmes. Cara, pô, por isso que os cinéfilos estão tudo ali, né? É nicho dos cinéfilos ali. E é isso, essa é a brisa. Tipo, eu coloco algo que eu vou lembrar do filme, algo que é interessante, engraçado, ou até uma pequena reflexão ali que eu tive. Então eu sempre coloco alguma coisa, assim. E, cara, é isso, tipo... E a minha relação com os filmes, ultimamente, é nessa mesma vibe que tu falou, assim. Eu não tô tendo... Pô, como eu falei, a gente é estudante, trabalhador, é difícil consumir muito. A gente tem que escolher o que a gente vai consumir, né? A gente tem que escolher como é que a gente vai gastar as nossas horas de descanso em alguma coisa. É assim, gente. A gente não nasceu herdeiro, né? Enfim, eu sempre tento assistir mais filme agora. Todo mês eu tô sempre tentando assistir mais filme, sabe? Porque, como eu vejo, eu paro e falo, tô vendo pouco filme, vou tentar ver mais. Eu tô sempre nesse debate, sabe? Eu não sei se uma hora eu vou ver tanto filme que eu falo, nossa, eu acho que tem que parar de ver um pouco de filme. Eu não cheguei nessa vibe ainda de ter que dizer isso. Mas, tipo assim. Mas a minha vibe é, tipo, eu vejo lá meu watchlist, o que eu tenho pra assistir, aí eu tento me organizar pra ver esses filmes e ver alguns atuais, assim, também, sabe? Mas, tipo assim, eu acho que eu já falei contigo sobre isso. Eu sou uma pessoa que já faz um tempo, assim, acho que desde que eu me mudei, moro em Porto Alegre, assim, eu não tenho mais a... Tipo, eu tento... Hoje em dia eu tento me esforçar pra ver filme atual. Eu me esforço pra ver filme atual, porque eu não consigo mais tanto ver filme atual. E até... com esse esforço vem também o esforço de ir mais ao cinema. Então, porque quando a gente morava, né, junto, enfim, quando eu era mais jovem, quando não tinha que trabalhar, não tinha que estudar, a gente ficava em casa vendo, tipo assim, vendo filme toda hora, assim. Eu sempre comparo o período desse período que eu tava, né, quando morava com nossa família e tal, que eu conseguia, tipo, vai ter o Oscar, vai ter algum festival, conseguia pegar todos os filmes e quase ver todos, tá ligado? A gente fazia isso, né, nessa época. Tu faz ainda porque tu é crítica, né? Tu tem que fazer isso, né? Tu é crítica de cinema. Mas, tipo, eu agora, tipo, cara, tem muito filme, os últimos Oscars, eu não vi todos os filmes, que eu não consigo parar pra ver todos os filmes. Então, hoje em dia, tipo assim, eu tenho que me esforçar pra ver filme atual, e isso faz com que também eu me esforce pra ir no cinema. Então, tipo assim, meio que eu tenho uma sensação de que eu tenho pouco hoje em dia aquele, como é que é aquele termo? É o FOMO, né? Que é... Como é que é? FOMO, não, coisa assim. Os jovens falam no Twitter hoje em dia, que é o conceito de... Fear of missing out, né? Não medo sei. De perder algo. A medo de perder algo, né? Tipo assim, tem que assistir Tem muito com série também isso, né? Tem que assistir agora, porque senão tu perde o hype, assim. Eu tenho isso com algumas coisas, algumas obras que eu gosto, assim. Mas, tipo assim, é uma coisa que pra mim eu meio que perdi, assim, sabe? Tipo, como eu falei, hoje eu vou ver filme atual pra tentar ir mais no cinema, pra tentar assistir aqueles filmes, mas eu não sou tão, sabe, maníaco, porque não tem tempo, não tem dinheiro, o cinema tá muito caro, o cinema tá muito caro, muito caro mesmo. Tá bem caro o cinema. Tá valendo muito mais ver um filme alternativo em cinema de rua, ver um filme questionável, sabe? Um filme do norte da Europa, do que no cinema ver um filme atual, tá ligado? Porque, enfim, em Porto Alegre, pelo menos, tem grandes cinemas de ruas muito bons pra pagar de alternativo, enfim. Mas, e aí é uma coisa que eu tento assistir filme, assim, então eu gosto muito de assistir filme antigo, é a minha brisa, né? A gente tem essa brisa, né, cara, de cinéfilo, assim, pegar um filme aleatório, então, e até hoje, assim, na minha watchlist tem filmes atuais que eu tenho que ver. Tipo assim, ó, eu vou... Um filme que todo mundo já viu, assim, Duna. Cara, eu não parei pra ver Duna 1 e Duna 2 ainda. Tu já viu, provavelmente, porque tu fez crítica. Já vi. Eu não... Tipo assim, eu li Duna, né? Eu vi... Sim, verdade. Eu vi o 1 até a metade e parei de assistir, tá ligado? Porque eu não consegui terminar. Mas eu sei que o filme é bom. Eu sei que eu tenho que parar um momento. Tipo, parar um dia. Porque são o quê? 3 horas de filme. Parar um dia, uma semana. Tá ligado? Preparar o psicológico pra sentar e ver o filme, sabe? Só que aquilo, tipo... Daí eu não sei, daí eu te pergunto, eu perco minha carteirinha de cinéfilo se eu não ver um filme atual? Se eu não ver um Duna? Eu fico pensando. Porque, cara, assim, e aí eu paro, quando eu vou parar pra assistir filmes, eu prefiro assistir um filme antigo, assim. Mas não é que eu não goste de Duna, que eu não vou assistir, eu vou assistir. Em algum momento eu vou assistir. Eu só não tenho mais o FOMO, sabe? Cara, claro que não perde. Eu também não tenho essa questão do FOMO, assim, como eu falei, eu tô um pouco... eu não tô longe do cinema, assim, eu vou com bastante frequência, assisto filme com bastante frequência, mas eu tô um pouco longe da crítica, né, então isso também faz com que eu não veja tão assim, eu não tenha essa urgência pra assistir o filme, sabe?
Então, tipo assim, não tem essa urgência, então, assim, é muito mais por prazer. Porque quando a gente, até tem essa questão, quando a gente faz crítica, quando a gente faz conteúdo sobre cinema, né? Sobre qualquer coisa, na verdade, a gente meio que, não é mais um hobby, né? Vira meio que um trabalho, né? Então, eu tinha muita essa urgência de ver algum filme, né? Ou de ir em alguma sessão, né? Uma cabine, né? Pra ver aquele filme logo, pra fazer a crítica logo, porque tem pessoas que depois vão ver aquela crítica e vão querer assistir ou vão também não querer assistir, sabe? Então, a questão do FOMO eu não tenho, assim, pra mim é bem tranquilo. Até série também. O pessoal tá comentando muito, muito uma série. Eu vou assistir, talvez eu assista, vai demorar um tempo pra assistir, porque eu tô assistindo outra coisa. Ou, sei lá, às vezes eu assisti um pouco antes, né? Porque também a gente recebe séries também, né? Então, às vezes eu até assisti a série um pouco antes, então acaba não rolando o FOMO, né? E não perde a carteirinha, obviamente, né? Porque. Porque assim, acho que a gente tem. É aquela coisa, a mesma coisa da literatura, sabe? Tu não tem que se obrigar a assistir nada, a consumir nada, porque acaba que a gente tem essa coisa também, né? A gente começar tudo que é hobby, tudo que é coisa que a gente gosta, vira um negócio meio de produção, sabe? Vira uma coisa, um sentimento que a gente tem que estar produzindo, a gente tem que estar acompanhando pra fazer parte. Sendo que às vezes tu quer assistir e era isso, tu não quer nem comentar com ninguém, tu não quer nem falar com ninguém sobre aquilo, sabe? E tudo bem, né? Tu não precisa dar tua opinião, olha, crítica falando, né? Tu não precisa dar tua opinião a cada 5 segundos sobre alguma coisa, né? E tudo bem, sabe? Então, eu acho... Cara, eu acompanhei o Saga, eu sigo o Instagram, né? Sim! Aqueles E assim, é isso, sabe? Até falou dos festivais. Eu fiquei muito feliz que esse ano, né, 2025, eu consegui assistir quase todos os filmes do Oscars. Foram 56 filmes, eu acho, ou 58, não lembro bem. E aí eu assisti, eu acho que 53 filmes. Eu acho que faltou 6 filmes. Por aí, matemática também é ruim. Mas acho que faltou muito pouco, assim, uns 5, 6 filmes pra mim terminar de assistir todos os filmes do Oscar. E eu fiquei muito feliz, que foi a primeira vez que eu consegui fazer isso. Eu já tinha tentado, assim, assistir bastante coisa. E aí eu coloquei essa meta e, nossa, foi muito, muito, muito legal, assim, sabe? E é um negócio que, querendo ou não, te engaja bastante, sabe? E às vezes, cara, te juro, não assisti porque, nossa, vou ficar por dentro, vou ficar atualizada, mas porque eu gosto, sabe? Tudo bem, sabe? Tipo, não tem problema tu querer assistir um negócio e só por gostar, sabe? Tudo bem, depois a gente fez uma live até sobre o Oscar, foi bem legal. Fiquei bem feliz, né, também que foi a live que a gente falou sobre o Ainda Estou Aqui. Então, foi um momento bem especial, assim, também, né? Ter acompanhado toda a jornada, né, do filme. E o filme também ter ganhado, né, o Oscar de melhor filme internacional. Então, foi bem legal, sabe? Só que também, às vezes, tá de saco cheio, né? E acontece, é a vida. Acho que tem várias formas de tu praticar tua cinefilia, né? Não existe uma regra, né? Então, isso que é uma coisa legal do cinema em geral, né? Então, como eu falei assim, quando eu era mais jovem, tipo, às vezes eu ficava um dia inteiro. Cara, eu vejo, tem uma Letterboxd esse período. Assim, ó, às vezes era um dia vendo, sei lá, 5, 6, 7 filmes, sabe? Tipo, de festival, de Oscar. E hoje, às vezes, a gente não consegue fazer muito isso, né? E aí vem o debate que tu falou, né? Da questão de tu trabalha com isso, a questão da crítica, né? E às vezes né, a minha relação com stories, né? De pensar, eu tô vendo pra produzir, tipo, eu gosto de ver filme, mas agora eu tenho que ver filme pra escrever sobre, pra fazer uma análise, pra trazer aqui pro stories. A gente fica também nessa discussão com nós mesmos, né? E aí vem esse debate se a gente vai parar, a gente para de gostar de ver filme, se a gente faz isso pra produzir ou como trabalho. Eu acho que não, assim, eu acho que também não quero cair naquela frase, se trabalhar com o que ama, você nunca vai trabalhar. Não, é um trabalho de alguma forma, mas às vezes a gente nem gosta de assistir algo só por assistir, que nem esses dias eu assisti Resident Evil, o primeiro Resident Evil. Por quê? Porque eu queria assistir, eu tenho pequenas memórias da infância de Resident Evil. Sim. E aí sim, eu falei, cara, sim. eu nunca ia assistir adulto, então eu vou assistir pra saber como é que é. E é muito ruim, é horrível esse filme. Mas é muito bom, ele é muito bom também. Sabe que o filme ele é ruim, mas ele é bom? Tipo assim, o filme é ruim, mas ele é bom. Eu fui influenciado até pelo meu amigo, o Tarek, né? Tem que estar... Vou mandar um abraço pro Tarek, porque a gente tá pra gravar um episódio... Vou emendar vários assuntos aqui. A gente tá pra gravar um episódio de Matrix, né? Que faz tempo já. Sim, vamos então, gravar. Temos que gravar, então mandar esse abraço pra ele. Ele falou que ele viu o Resident Evil, e eu falei, cara, tá, eu vou assistir. E aí, é isso. A minha cinefilia, ela é assim, cara. Eu fui pegar assistir, adoro ver filme antigo. É ruim, mas vale a pena assistir. Eu não vi ainda os outros, talvez eu veja os outros. E aí, já seguindo,
em relação a essa questão de Oscar, tipo assim, o Oscar esse ano, o 2025, eu não consegui assistir todos os filmes, enfim, pela questão de tempo e disponibilidade, e também, como eu falei, a gente tem que escolher o que a gente vai assistir, e aí, como eu falei, tipo, eu consigo entrar em umas vibes, assim, de FOMO, assim, principalmente em série ou de um filme, ou se é um filme que eu gosto muito, tipo, em série, principalmente em série é legal porque, tipo, tu acompanhar uma série que sai toda a semana, assim. Hoje em dia a gente entende que é muito melhor tu ver uma série que sai toda semana do que aquela que sai numa tacada só, porque tu não consegue nem consumir, tu não consegue nem digerir o conteúdo. Então, tipo, e assistir uma série que sai a cada uma vez a semana é muito melhor porque tu participa da comunidade, né? Tu consegue digerir o episódio, consegue debater sobre. Então acho que a última que eu vi, assim, foi The Last of Us. Tu também, né, viu a segunda temporada. Nessa vibe de compartilhar, debater, discutir. Isso é muito bom, né, cara? Isso lembra muito também. Lembra muito também a época de Game of Thrones, né? Acho que Game of Thrones era muito essa vibe, assim, de tu criar todo o momento pra assistir o episódio, depois todo o momento para debater sobre o episódio. Então, quando a gente consegue fugir um pouquinho desse FOMO, dessa necessidade de falar sobre o assunto, é bom. Mas também a gente sabe que, né, a gente gosta de participar das comunidades, de debater sobre, de estar ali, de saber que existem pessoas falando sobre o assunto. Então é muito bom, assim. E aí, esses dias, recentemente também. Não, nem recentemente, foi mês passado. Eu vi o Completo Desconhecido, né? A Complete Unknown do Bob Dylan, que eu não tinha visto. Tipo assim, eu adoro o Bob Dylan, tipo, é um dos E meus. sim, tu é o Bob É um Dylan. dos. Sim, eu Nossa. escuto o Bob Dylan há muito tempo, assim, desde que eu me conheço por gente. E eu não assisti na época do Oscar, só, e tipo assim, eu adoro, e eu assisti esse filme, eu te falei quando eu assisti o Tu filme. gostou? Cara, eu assim, ó, eu tenho várias questões pra dizer. Tipo, primeiro que eu não gosto do carinha lá, né, que eu não sei falar o nome dele, o Shyamalan, como é que é o nome do rapaz ali, o Timóteo. Um magrinho O confiante. Um Timóteo. magrinho O, confiante. Timóteo. o Chalamet. Eu não gosto dele porque ele é branco, tô brincando. Eu não- e porque, cara, eu não gosto dele. Tipo, ele é meio que né, o famosinho de Hollywood atual, né? Que ele tá em tudo que é filme, tudo que é obra de, sabe? É o Johnny Depp da sua geração, é o Leonardo DiCaprio da sua geração, sabe? É isso. E eu não gosto muito dele por isso, porque eu gosto de ser diferente. E aí, só que eu fui assistir esse filme. E eu já tava com ressalvas, né? Porque eu não gosto do homem. E, cara, eu gostei. Sim, eu gostei da atuação dele, assim. Eu gostei porque ele atuou o Bob Dylan muito É que o Bob Dylan, ele é muito foda-se, parece, né? Não sei. Pelo menos nesse filme parece que é um jovem que não sabe o que tá fazendo da vida, que tá, tipo, não sabe o que tá fazendo, não sabe o que tá escrevendo, tá ligado? Ele fez um jovem foda-se, assim. Eu gostei, assim. Acho que foi legal. Foi boa a interpretação dele, do Bob Dylan. E do filme em geral eu curti muito, assim, porque. É um filme que daria muito episódio do Stories. Nossa, a gente tem que fazer um episódio de Stories sobre esse filme. Porque tem toda uma discussão também histórica, né? Tipo, é muito legal tu imergir, assim, num período em que, pô, o Bob Dylan escreveu na década de 60, então tinha a Guerra Fria, no conflito com a União Soviética, tinha a questão da Guerra do Vietnã rolando, sabe? Morte do Kennedy. E também as próprias letras do Bob Dylan nesse período, elas refletem esse período, tem a discussão do folk, né, cara? E é muito louco que depois que eu vi o filme, eu, né, voltei a escutar Bob Dylan, porque eu tenho um pouco também isso com música, assim, de escutar um pouco mais discografia e parar e voltar. E aí eu voltei com tudo, assim, a escutar Bob Dylan, assim, revisitei vários álbuns antigos do Bob Dylan. Comprei um quadro do Bob Dylan, aliás, não sei se eu te falei sobre isso, comprei um quadro, cara, de um dos primeiros álbuns do Olha Bob aí. Dylan, porque eu tava tão hypado, assim, Não. porque quando eu assisti o filme, me lembrou tanta memória, assim, boa de quando eu ouvia o Bob Dylan quando eu era mais jovem, assim, que eu voltei a ouvir, assim. E aí eu tive uma experiência boa, assim, sabe? Então acho que o cinema também, ele meio que te não, ele te proporciona, né? Um pouco desse sentimento, assim, sabe? Tipo, eu voltei a algo que eu nem lembrava muito, voltei a escutar, voltei a ouvir. E é isso, tipo, e é aquilo, tipo, é um filme que, pô, saiu na época do Oscar e eu adoro o Bob Dylan, não parei pra ver naquele período, parei pra ver agora, adorei, foi uma experiência incrível, assim. Então, o meu contato com o cinema é muito esse, sabe? Tipo, eu tenho vários filmes na minha watchlist, tipo, eu vou assistindo quando eu consigo, quando eu posso. Filmes atuais, filmes antigos. Eu sempre tento também, eu me esforço pra não ver tanto filme atual. Eu sou um pouco desses também, sabe? Sabe, pegar um filme antigo pra assistir. Então é isso, né? É mais essa vibe, assim. Uma coisa que a gente também tem que comentar que a gente viu, né? A gente foi no cinema recentemente, né? Assistiu o grande e magnífico Demon Slayer, o Kimetsu no Yaiba. Sim. Mas só antes da gente falar do Demon Slayer, né? Só falar que essa tua experiência
É muito legal mesmo. Porque, tipo, tu não viu o filme quando ele saiu, tu não viu pro Oscar, né? O filme foi super discutido, né? Foi pro Oscar e tudo mais. E tu viu ele em outro momento, e nesse momento em que tava tudo mais, tipo, tranquilo em relação a isso, tu conseguiu ter uma experiência boa a ponto de voltar a ouvir o Bob Dylan, a ponto de fazer inúmeras conexões. Então, eu acho que isso é maravilhoso, sabe? Eu acho que isso realmente é fugir muito da questão rede social, da questão de produtividade, sabe? Do FOMO. Então, tô bem impressionada aí, parabéns. Mas vamos falar do Demon Slayer, que foi foda também. Não, exatamente, cara. É isso, sabe? Eu acho que é a forma hoje que eu acabo assistindo o filme. E até porque, como história separado, né? A gente acaba. Que a gente via bastante filme pro Stories, assim. E hoje em dia, a gente sempre. Eu acho que, independente do Stories, a gente sempre vai estar vendo o filme, né? Então. Sim. Como eu falei, eu acho que cada um tem a sua forma de praticar a sua cinefilia, de gostar de ver filmes, assim. E o que me dá a entender cada vez mais que a gente é estranho, sabe? É isso, sabe? A gente é estranho e tem que aceitar, sim, já aceitei, sim, já, sim. que eu sou essa pessoa. É uma pauta que tinha que vir, né, cara? Porque fomos ao cinema assistir Kimetsu no Yaiba, né? Assistir esse anime, né? O filme do anime. O filme do anime, pra eu assistir. Castelo Infinito. Castelo Infinito. E, cara, que experiência foda, né? Meu Deus, eu fiquei, cara, muito chocado, porque eu nunca tinha visto um filme, continuação de anime, assim, no cinema. Eu sei que o Shingeki no Kyojin também foi pro cinema, a versão final, né? Não consegui ir. E, poder ter assistido no cinema foi uma experiência muito boa, cara. De novo, o cinema mostrando que ele é foda, né, cara? O que tu achou? Eu vou pegar um café. É ele. A pessoa bebe o café no próprio Sim. quarto. Bebe o café no próprio quarto. Eu tenho... Pra quem não sabe, eu tenho uma cafeteira programável. Então eu só tudo. programo ela faz o café. Ai, que lindo. Eu quero uma assim. Eu faço meu na. Cara, eu faço meu. Sabe que eu faço café? Eu passo café ainda, né? E é só numa xícara, né? Nem na tu faz igual os maias. Sim, cara. eu faço igual os maias. Eu passo numa xícara de café pra tomar naquele momento. Eu não passo café, tipo, pra ficar o café, sabe? São os mimos do capitalismo. Infelizmente, eu tive que me submeter, sabe? Ah, boa. Tá, mas vamos lá, Demon Slayer. Diga. Falar pra ti que foi também uma experiência maravilhosa, incrível. Eu acho assim, eu já tinha visto outros filmes de anime no cinema, e aí isso me puxou muito também pra querer muito ver Demon Slayer no cinema. Porque eu vi o filme do último filme que saiu até o momento, né, do Haikyuu, né, que também tá dividido em partes e tudo mais. Tá, sim, e aí eu vi no cinema, só que eu vi no cinema que a tela era até menor do que a gente viu o Castelo Infinito. Tu viu no cinema o filme do Haikyuu? Vi no cinema, e sim, louco, tu viu o filme já? Eu vi recentemente, né? Eu vi recentemente, né? Que eu tava vendo anime, daí eu parei pra ver o filme, vi pirata. Sim, isso. sim. Vamos lá. Não sabia que tu viu no cinema, é de que ano? Acho que foi ano passado que saiu o filme do Haikyuu. Que massa. E não acabou ainda o anime, não né? Acabou. Tá pra sair mais um. Vai sair mais filme. E assim, já foi uma experiência incrível, maravilhosa ter assistido o filme do Haikyuu no cinema. Pela questão que, cara, anime, tem que entender uma coisa, né? A pessoa fica um pouco de preconceito com anime, né? Mas anime é de uma produção que a gente não imagina o quanto é trabalhoso, o quanto é um negócio que depende de muitas pessoas, assim, sabe? E o quanto isso também, como eles conseguem transportar isso pra tela é incrível, sabe? Eu acho que a animação é um dos meus gêneros de filme mais... É que a animação também nem é gênero, a gente vai pensar nessa ideia, né? A animação não é um gênero, é um formato, né? A gente fala como gênero, mas ele não é um gênero. O gênero é terror, é comédia, é drama, né? A animação é um formato, né? Então, assim, é um dos meus formatos de cinema favoritos também. Então, quando a gente assistiu o Castelo Infinito, né? Foi legal porque a gente assistiu juntos, né? E aí, assim, também nunca tive essa experiência de assistir anime juntos, né? E tava super lotada a sala, achei muito legal isso também, né? E teve a polêmica, acho que foi legal a gente falar da polêmica, né? Porque o anime, ele foi proibido pra menores de 8 anos. O que acontece? A gente sabe, né, que anime, né, tem muitas pessoas que assistem de diversas idades, mas também muita criança e adolescente, né? Acho que a maioria deve ser criança e adolescente, mas também tem pessoas adultas, né, jovens que assistem anime, né? E tudo bem, né? Eu acho que é uma obra que às vezes está aberta pra todo mundo, né, e não tem problema. Só que nesse filme do Demon Slayer, né, Castelo Infinito, aqui no Brasil, acho que só foi no Brasil,
colocaram uma classificação indicativa muito alta, de 18 anos. Até teve uma brincadeira, porque o Invocação do Mal, né, que tava também na mesma semana ali, tava com 16 anos. E aí o pessoal, tipo assim, tá, pode ver Invocação do Mal, né, um filme de terror, mas não pode ver um filme de anime, né? E assim, se a gente for entrar nesse quesito... Fala muito da nossa cultura, né? De o que é aceitável as crianças assistir no Brasil e o que não é, né? Exatamente, tenso. sabe? É um negócio muito tenso. Obviamente que tem violência no anime, né? Tem uma violência ali. Só que, cara, um filme de terror também tem violência, sabe? Então, é uma coisa que é pra ser discutível, sim, sabe? Mas é isso, sabe? Eu achei o filme maravilhoso. Eu ainda, vou falar a verdade, sabe? Eu gostei do filme, mas eu ainda acho que o outro filme do Demon Slayer é um pouquinho melhor. O Trem Infinito. Sim. Que é o... esse é triste, né? Não vou dar spoiler, né? Mas esse é triste. Esse me pega um pouco. E sabe por quê? Sabe por quê? Eu acho que o Trem Infinito, ele tem uma questão, assim, do que acontece, né? Obviamente, né? Que é um personagem que a gente super adora, né? Que cria uma conexão. Mas porque eu sinto que ele é um pouco mais de suspense, mais, tipo assim, de estamos no meio aqui, sabe? Vamos criar uma história mais concisa, sabe? Eu sinto que ele é mais conciso, eu sinto que ele tem um meio, um início, um meio e um fim, sabe? E se tu visse só esse filme, provavelmente tu teria alguma coisa em relação a isso, sabe? Ao anime. Enquanto o Castelo Infinito... Eu tô fazendo aqui a análise, né? Que eu não vou escrever, né? Mas que eu tô fazendo no podcast. Faz a tua. Mas enquanto no Castelo Infinito, eu sinto que ele é um filme muito de início e ele não fecha. E tudo bem, porque a gente sabe que vai ter outro filme e tudo mais, né? Beleza, tudo bem. Só que isso me incomoda um pouco, sabe? Os filmes que não acabam nele mesmo, me sinto um pouco, assim, traída, sabe? Me sinto um pouco traída. Então, isso que fez eu sentir não gostar tanto do filme, assim, achando incrível, maravilhoso, mas ainda acho que prefiro o outro. E também tem uma questão que esse filme, ele tem muito arco, sabe? Eu acho que ele tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem muitos personagens, muitas coisas mostrando ao mesmo tempo, enquanto no outro filme tinha algo mais fechadinho ali, sabe? Eram poucos personagens também. Então, é isso, sabe? Mas eu achei incrível, maravilhoso, sabe? Super tô animada pra ver os outros. Pena que vai ser daqui... O outro vai ser em 2026, eu acho. Não é 27? Não é 27? Não, é verdade. 2027 e 2029, são mais 2, né? Então vai ficar 2 anos a cada filme. Será que a gente já tá vivo até lá? Acho que sim, né? Espero. Eu acho que é o que mais dói. O mais dói é isso. Tu tipo assim, tu tá aí no hype do filme e o filme ele acaba e tipo assim, não acaba, tá ligado? E eu acho que é isso, acho que é essa sensação, assim. O Trem Infinito, ele, sim, acho que ele é mais completinho. E também, a gente foi sabendo que esse é um dos filmes, vai ter mais 2, né, pra terminar esse arco do Castelo Infinito. Eu não sabia. Só que essa sensação de acabar o filme num hype, sabe, grande, assim, como eu te falei, foi a mesma sensação de ter visto o Aranhaverso 2 no cinema, né? Que aí ele acaba e aí não acaba, porque vai ter a parte 2, né? Do 2. E também de ver a Guerra Infinita, que ele acaba, mas não acaba, sabe? Acabou, mas não acabou, porque vai ter mais história. Então, essa sensação sempre, né, deixa a gente meio com aquele sentimento de, quero ver, mas, vou ter que esperar 2 anos, 3 anos. E foi isso, sim. E ele é um filme mais denso mesmo, ele é um filme mais denso. Ele tem 3 lutas principais, e 3 focos de lutas principais, e aí ele acaba sendo mais denso, principalmente porque tem aquela parte do anime que os carinha vão lutar ali, e aí tem que voltar no passado, refletir sobre, pensar, lembrar de uma memória pra liberar um poder. Eu gosto dessas partes, sabe? Cara, eu gosto desse momento de refletir sobre o é legal, passado né? do vilão. Mas sabe que, tipo assim, no cinema, eu senti um pouco de cansaço com isso, mas daí é eu sendo chato, assim, mesmo. Até a gente foi com alguns amigos, né, falando sobre isso, eles também compartilharam a sensação de sentir um pouquinho cansado nessas partes de relembrar o passado, mas isso é normal, né? Isso é coisa do anime, assim, não, é uma coisa que não... tipo assim, claro que o filme ele tem o objetivo de ser um filme pro cinema, só que ele ainda é uma continuação do anime. Ele vai pro Crunchyroll, depois ele vai ser nas plataformas de animes, assim. Então ele tem essa lógica, assim. Mas é isso, né? É um filme denso, é um filme cansativo. E é um filme muito bom, assim. Foi uma experiência, como eu já falei que foi uma experiência muito boa. E, cara, essa questão, né? A grande dificuldade de ser fã de animação é tu ter que explicar pras pessoas que não é só uma animação. E aí, tipo, as pessoas ficam...
eu falei, a gente é estranho, sabe? Porque é explicar, não é só... Não é só uma animação, mãe, não é só um mãe. desenho, mãe. Tem uma história, tem uma filosofia, tem um... Pô, olha esse frame. Olha essa batalha, mãe. Cara, é isso, sabe? É foda, cara. Eu passei por isso no dia que a gente foi ver o filme, porque antes eu tinha ido fazer a minha sobrancelha, né, com uma menina que é super querida, adoro ela, sempre faço com ela uma sobrancelha, né. E ela é bem... a gente fala muito, a gente corta muita coisa, assim, sabe? Só que a gente nunca falou sobre coisas, tipo assim, nerd, né, porque, sei lá, nunca aconteceu, né. Aí ela falou assim, vai sair essa noite? E eu assim, vou no cinema. Aí ela, que legal, que filme tu vai ver? Aí eu ai, gente, juro por Deus, não me deu uma vergonha, mas me deu, tipo assim... Tinha que falar Invocação do Mal, O que eu falo, sabe? Tipo assim, eu falo assim que eu vou ver um anime. Aí eu falei assim, né? Tipo, é que é estranho tu falar com uma pessoa que não conhece, que não tá nesse mundo, nesse meio, que tu vai ver um anime, uma animação, sei lá, sabe? E tu tendo, sei lá, 27 anos, né? Que eu vou fazer 27, né? E aí... Eu olhei assim pra ela e falei... eu vou ver um anime, sabe? Anime. Eu falei, sabe o que é anime? Olhando no fundo dos olhos dela. Sabe o que é anime? Pra ver se ela tinha essa noção. E ela, sei, mas nunca assisti. Aí eu falei, não, tudo bem, é um anime lá que eu vou ver. Aí eu falei assim, vou ver porque o meu irmão gosta muito. Tu usou a carta, não. Eu vou levar meu sobrinho. Eu vou levar meu sobrinho. Eu juro que eu falei isso, que eu fiquei um pouquinho com vergonha, sabe? De eu falar. Cara, não, mas é isso, sabe? Tipo assim, é complicado porque eu passei um pouquinho por isso também, porque eu compartilhei no Instagram algumas coisas de anime, assim, e eu também não tenho esse costume, né? Enfim. E até falar pra amigos em geral que não assistem anime, assim, é esse rolê. Assim, a gente explicar, não é só uma animação, sabe? E, cara, realmente, porque a gente que curte, assim, tu falou que gosta de animação pra caralho, acho que a gente sempre também assistiu muito animação, assim, tanto desenho em geral, desenho, e digo animações também, ou anime, né, que é animação japonesa. Mas eu acho que o formato da animação, ela tem uma... Tem tantas ferramentas lúdicas, imaginativas, formas de propor o cinema de uma forma tão diferente e que às vezes a gente acaba gostando muito porque a gente adentra muito nesses universos, né? Então, o próprio Kimetsu no Yaiba, né, o Demon Slayer, tem uma animação incrível, assim, né? Principalmente nos momentos mais principais de confrontos, batalhas, assim. É um momento em que tem uma produção muito trabalhada, sabe? E esse filme, ele é lindo, assim, ele é incrível, assim. Acho que um dos filmes que mais lindo, assim, de anime, colocando junto os do Shingeki no Kyojin também, o final de Shingeki no Kyojin, que foi muito bom também. Então, e é sempre essa questão de explicar, né? E falando de desenho, né? Não dá pra esquecer que tá rolando agora o Ghibli Fest, né? Que também é mais um momento de ali sim. a gente poder parar e poder assistir filmes de animação japonesa no cinema, sabe? E poder, tipo, ver essas animações que são tão bem produzidas, principalmente o Estúdio Ghibli, que tem toda uma história, né? O Miyazaki, o Isao Takahata, que são os diretores do Estúdio Ghibli, assim. Então a gente sempre tem que ficar nesse papel de explicar para as pessoas, né? Tipo, eu gosto desses filmes, assim, não é só um desenho, né? A gente fica nesse debate, né? Sim, e recentemente eu também assisti, tu falou do Estúdio Ghibli, e eu assisti Princesa Mononoke. E aí eu assisti no relançamento, no IMAX também. Que inveja, cara. Que inveja. Foi uma experiência maravilhosa, sabe? Foi algo muito transcendental, porque é um dos meus filmes do Estúdio Ghibli mais favoritos, sabe? Eu adoro ele, eu gosto muito desse e da Kiki, sabe? E Sim, aí... não, muito bom. E aí, assim, cara, esse filme, ele me dá tanto teto, meu Deus, tu não tem noção. Toda vez que eu assisto o filme, eu fico assim, pensando, cara, como pode? Como pode uma pessoa... Como pode, ponto. Como pode, né? Porque ele, toda vez que eu assisto ele, eu tenho eu ia falar insights, nada a ver, né? Vamos falar em português. Eu tenho novos pensamentos, sabe? Novas opiniões, novas divergências também, Reassistir sabe? filme é muito bom, né? Reassistir filme é muito bom, né, cara? E principalmente esse. Mas quando o filme tem mais o que te dizer, sabe? Ele não é uma discussão fechada, ele não é só aquilo que tu viu na primeira vez. E aí, quando tu volta pra um filme assim, tem muito mais discussões, muito mais pensamentos e coisas a observar que tu não observou na primeira vez que tu viu o filme. Então, assim, foi incrível mesmo, sabe? Eu adoro esse filme, eu acho que ele tem coisas incríveis que... Nossa, acho que a gente pode fazer um podcast só pra esse filme, na verdade.
A gente fez só sobre o Estúdio Ghibli, né? A gente não pode esquecer que a gente fez um também sobre. A gente tem um episódio, pegando colinha aqui, né, pra recomendar, o episódio 12, Hayao Miyazaki, o Menino e a Garça, que foi o primeiro filme do Estúdio Ghibli e do Miyazaki que eu vi no cinema, também vi no cinema, né? Sim, não lembro agora. vi. E foi muito foda, assim, ter assistido no cinema, e por isso que é muito importante, tipo, como eu comentei do Ghibli Flash, de, pô, ter a possibilidade de tu assistir filmes antigos do estúdio no cinema de novo, sabe? Eu acho que é muito bom ter esse contato, principalmente filmes que tem tanta coisa a dizer. Acho que esse episódio a gente falou bastante sobre esse universo, né? Tu falou do Mononoke, que tem toda uma discussão da questão da destruição do capitalismo, né? Do impacto que tem no sentido ambiental, né? Tem esse debate, a gente falou um pouco nesse episódio. E o Ghibli, os filmes do Ghibli tem muito esse teor, né? Sempre tem algo a dizer. Sim. E tem até aquele conceito do vazio, né, dos filmes do Ghibli, que é o contemplar, né? Há uma cena ali de algum dos filmes em que é o ambiente, é o local, é a cidade movimentada, sabe? É os personagens, é a chuva caindo, que é esse momento do vazio, né? De tu contemplar um momento, assim. E é isso, tem tanta filosofia, né? E poder reassistir um filme como esse é muito importante, assim. Eu acho que quando eu tava me criando enquanto cinéfilo, né? A gente tá muito nesse debate, né? Eu tinha muita dificuldade de reassistir filmes, assim. Eu não gostava, assim. Tipo, eu sempre preferia reassistir filmes com pessoas. Porque daí porque eu vou estar na brisa de ver a reação daquela pessoa no filme, sabe? E eu sempre tinha essa dificuldade porque eu tava achando que eu tava perdendo tempo, assim, sabe? Mas, né, depois de muito tempo, eu gosto muito, assim, de reassistir filmes quando ele vai servir pra eu voltar, sabe? Relembrar um momento que eu vi aquele filme pela primeira vez, ou, sabe? Ou ver com outros olhos, sabe? Que nem o Resident Evil. O Resident Evil. Eu lembro de ver em criança, assim, tipo, acho que tu lembra também que a gente via um ou outro, assim, e aí, tipo, Sim. ver com outros olhos é muito, tu faz uma semelhança, tu compara, ele busca uma memória na tua cabeça, assim, e aí, tipo, agora assistir, poder, né, tá tendo o festival, eu comprei ingresso pro A Viagem de Chihiro e o Memórias de Ontem. São 2 filmes. E pretendo ver mais também. Então, tô muito animado pra ver esses filmes de novo no cinema, pra revisitar esses universos, assim. E é isso, assim, até um outro que a gente assistiu junto também no cinema, que foi o Star Wars, né? A gente viu A Vingança do Sith. É muito legal quando tem reestreia do cinema, né? Eu gosto bastante. Principalmente esse. Eu não vi contigo, maluco. Nossa! Falha mental, gente. Cara, falha mental. Eu fui com amigos meus, desculpa. Desculpa. Falha mental. Super certo. Nossa, não me chamou, né? E não Cara, me eu te chamou chamei, ver, eu te chamei. né? Eu acho que eu te chamei. Nossa, tá bom. Chamou sim, chamou. Eu devo ter chamado. Momento off, brigas. Não, mas enfim, teve A Vingança do Sith, né? E ver no cinema esse filme foi muito foda, cara. Porque, pô, um filme que eu não tava aí na época quando teve esse filme aí, talvez não tinha idade. Pô, poder assistir esse filme no cinema, cara, foi muito louco. Tipo, eu me sinto no período que o filme lançou, sabe? Eu sempre briso muito nisso, cara. E, nossa, eu lembrei agora eu fui assistir uma vez o filme do Hitchcock, eu te falei sobre isso, no cinema, no Capitólio. Que é um cinema de rua aqui de Porto Alegre. E aí eu fui ver, cara, década de 60, 50, não lembro agora, que é o Da Corda. Tem todo é um filme muito bom, muito bom. E, cara, eu me... não sei se o nome do filme é Hope. Deixa eu colar aqui pra... Mas foi um evento do Capitólio em que ele tava passando os filmes do Hitchcock colorido. E aí eu tive a oportunidade de assistir esse, né? Eu não consegui assistir outros. Legal. Deixa eu ver se aqui, Trama Macabra, não sei se é esse. O Hitchcock tem tanto filme, né? O cara fazia filmes, né? É Hope, exatamente. Um milhão de um filmes. filme Mas eu adoro os filmes dele. De 1948. E, cara, foi muito foda assistir, porque eu me senti no período, sabe, que lançou o filme iniciando, assim, aqueles créditos iniciais do filme, como era antigamente, né, tem os créditos no início. E, cara, é uma sensação muito boa de tu ver reestreia no cinema, sabe? Sei lá, eu gosto muito. Eu vou até falar, assim, um negócio que tá um pouco até... Cancelamos, né? A gente cancelou Harry Potter. Mas quando o Harry Potter ainda não era cancelado, eu vi vários filmes do Harry Potter em reestreia no cinema. E foi bem legal. Eu não queria falar isso, gente, mas é que a gente não sabia. Não pode mais, mas é que quando eu vi, né?
Não tinha estourado todo o rolê da da mulher lá. Sei, sim, Nem vale a pena falar. Maledita, a maldita. É, maldita. Mas também, sabe, é esse sentimento, tá ligado? Tu tá vendo o filme pela primeira vez, parece que tu tá naquela época, parece que é Sim. realmente o lançamento, né? E tem toda aquela emoção de novo que só o cinema proporciona, né? Independente, né? O cinema, ele tem essa sensação, né? Ele cria na gente essa sensação. Então, eu acho que sempre que a gente tiver a oportunidade tem que ir no cinema, sabe? Eu acho que muda totalmente tudo. E, cara, mais um tópico aí. Filme de heróis. Cara, eu vi um vídeo do Entreplanos, do grande Max, né? Nosso... eu já usamos bastante Max como referência para alguns episódios sobre os filmes de heróis no cinema, né? Ele fez um vídeo falando que a temporada de filme de heróis já acabou do ano. E é muito louco, fiquei refletindo sobre isso, porque a gente teve 4 filmes de heróis esse ano, que foi o Capitão América 3, né? Não, 3 não, é 4, não sei nem sei mais qual é. Os Novos Vingadores, né? Esqueci o nome dos Thunderbolts. Como é que é? O Thunderbolts. Thunderbolts. Superman e Quarteto Fantástico. 4 filmes e acabou. E, cara, é um debate tenso, né? Mas a gente volta a falar sobre o fim da Era dos Heróis, que eu acho que ainda não. O Max ele fala sobre esse vídeo, até eu recomendo pra quem assistir. Porque é igual na época né, quando o Faroeste tava saindo de cena. Tipo assim, até hoje a gente tem filme de Faroeste. Não acabou. Mas a questão é que acabou, né, o grande boom de filmes, né? O gênero vai ficar aí no mundo, vai ter muito filme ainda sobre isso. Mas dá pra ver uma grande mudança, né? De, tipo assim, da indústria Marvel, assim, Disney, mudar a lógica do tentar fazer uma qualidade em vez de uma quantidade, assim. Não sei como é que tu tá vendo isso. Desses 4 filmes, cara, eu só vi Superman. Tu gostou? E... Cara, eu gostei bastante. Eu vi em casa. Eu gostei bastante. Cara, eu me diverti. É filme, assim, é aquilo. É um filme que não é, uau, revolucionário, tá ligado? Não é a melhor coisa do mundo. Mas é divertido. É James Gunn. É muito James Gunn. Tipo assim, tem a marca do James Gunn, é a vibe do James Gunn. Eu coloco em resumo, acho que todo mundo acabou colocando, pelo que eu vi de crítica, assim, que é um filme de super-herói que não tem medo de ser filme de super-herói, que não tem medo de colocar cueca, né, em cima da calça, né, tipo que muito diferente da brisa do Zack Snyder, né, que era o diretor do último Superman. Então, é divertido, é isso, é entretenimento. Eu achei divertido, acho que foi bom, assim. Eu não vi ainda os outros, como eu falei, ainda vou ver, sabe, pretendo assistir. Eu vi só 2, né, eu vi o Superman e o Quarteto Fantástico, que eram os que eu tava mais animada pra ver, com muita vontade de assistir. Superman eu entrei muito no hype, assim, eu entrei no hype mais por conta também da internet, assim, tá todo mundo falando, meu Deus, Superman do James Gunn vai ser outra coisa, vai ser de outro mundo, vai ser super incrível. E eu não gosto do filme do Zack Snyder, eu detesto o Liga da Justiça dele. Péssimo, acho péssimo, detesto muito, sabe? E aí Eu tenho questões. cara, eu queria, tipo, ter essa experiência de ver um Superman que talvez eu gostasse, sabe? E aí eu assisti esse e eu gostei bastante, sabe? Eu achei que ele é bem despretensioso, isso é muito bom, sabe? Ele não tem ele não quer ser mais do que ele é, sabe? E eu achei bem legal, de verdade. Eu adorei, pra mim, o que mais me pegou, assim, foi que eu também vi isso em algum vídeo, assim, que o Superman do Zack Snyder, ele é um homem-deus, né? O Superman do James Gunn, ele é um homem, é um ser humano, entendeu? Ele é uma pessoa, tipo assim, ele não é um deus. Tipo assim, ele tem mais uma... Tipo assim, pra mim foi muito maluco, assim, ver o Superman com ansiedade, sabe? Tu sentir... Tipo assim, eu me vi no personagem, sabe? Me vi, tipo, tendo ansiedade. Tipo, ele tendo ansiedade porque ele tava com medo, sabe? Né, do que tá acontecendo no filme ali. É uma coisa que não vai ter um contato, assim, não vai conseguir se identificar com o Superman do Zack Snyder. Não, eles são deuses, né? O Batman como deus, o Superman também é. E aí o Superman do James Gunn é muito mais, assim, ele quer ser um ser humano, né? Desculpa a redundância. É muito mais muito mais esse teor, assim. Ele quer dizer muito mais sobre isso, sobre como ser um ser humano e ter ansiedade, assim. Então, eu consegui ter um contato muito maior com o personagem do que com o Zack Snyder, mas eu confesso que eu gosto um pouquinho do Zack Snyder. E eu sei que tem muito zoom nos filmes. Muito zoom e... Não é zoom, né? Como é que é o nome? É o... Slow motion. Tem muito slow motion, e zoom, e muito slow motion. Tem muito, muito, muito. Mas eu gosto porque
eu acho legal. Eu acho legal o conceito, tá ligado? Mas eu entendo... Eu gosto do Zack Snyder do Velho Testamento. Eu entendo... O Madrugada dos Mortos. Não, sim. Gosto. Eu entendo as críticas. O Watchmen, maravilhoso. Entendo que ele sexualiza todos os personagens, de homem e uma mulher, de todos os dias. Todo mundo tem que ser gostoso no filme, tá ligado? Tem que ser bombado, gigante. E eu até achei muito engraçado que no Superman tem uma ceninha que o Lex Luthor, ele toca o copo. E aí dá um slow motion do copo, assim. Não sei se você pegou essa referência meio crítica, assim, do James Gunn no filme. Mas é isso, assim, tipo, eu gostei, foi divertido. Não foi algo muito além e acabei tendo, sabe, conseguindo ter contato, assim. Pretendo ver os outros também pra ver qual é que era as da Marvel. Acho que eu e tu, do que eu acompanho, do que tu tá vendo também, não sei se tu provavelmente deve estar vendo as séries, as coisas que tem. Meio que foi uma flopagem geral, assim, né? Das pessoas que viam. Nossa, eu vi, cara, a última coisa que eu vi foi Demolidor, né? Eu que não voltou. Vi, cara. Eu queria ver, Disney, mas nem vi, né? nem foi atrás. Nem foi atrás. Esquece. Não, eu vou continuar assistindo porque eu gosto muito do Demolidor, eu gosto muito do Matt Murdock, eu vou assistir, mas... Tá ruim? Tá ruim, não tá bom. Não tá ruim, mas não tá bom. Não. Sabe? Tá, a gente fez, até inclusive a gente fez review episódio por episódio no canal da Emerald. Emerald que é, acho que se apresentar Emerald, né? Então... Sim, Emerald que é o canal, site onde eu faço críticas com o pessoal super maneiro, super legal. Exato, grande Emerald. Mas é isso, né? Tipo, é uma safra pequena de filmes de heróis, é uma coisa que a gente nem tá mais hypado tanto, né? Que a gente acompanha muito, né? Tipo, acho que faz parte muito da nossa geração, pelo menos da minha, assim. Eu fui crescendo ali com os filmes da Marvel saindo e sempre hypando, sempre no cinema assistir e tal. E hoje em dia é uma coisa que meio que, sabe... Eu digo filmes de super-herói em geral, né? Ele vai morrendo aos poucos. Tem poucas obras ali que eu me interesso em assistir, assim. Então, acho que... Hoje em dia é meio que assim, vou lá assistir, mas... sabe, tudo bem também vou assistir agora, tudo bem se assistir outro dia, sabe? Não é que... Não sai mais do cinema com aquela vontade de conversar, aquela vontade de debater o filme, de ir na internet, conversar com as pessoas, ou conversar com quem tu viu o filme, sabe? Tu fica lá, tá... Legal, beleza, né? Vai ter outro semana que vem, sabe? Vai ter outro ano que vem, sabe? Então, assim, não tem mais esse sentimento de empolgação. Acho que os filmes de super-herói, eles não conseguem mais produzir esse sentimento de empolgação, sabe? Sim. Acho que meio que foi assim. E até louco pensar, né? Tipo, a gente conseguir, pelo menos nos últimos anos, era difícil saber todos os filmes que saíram. Tipo, agora eu consigo dizer, tipo, são 4 filmes só. Tipo assim, eu até falei, vou parar pra assistir esses aí, porque são poucos filmes. Né? Pelo menos diminuíram na quantidade, né? Tipo, não tá, sabe, 1000 filmes. Não, 4 agora que dá pra ver, dá pra avaliar. Eu sei que o Capitão América 4 foi ruim, na crítica, né, base, assim. O Thunderbolts, eu vi críticas boas, dizem que é interessante assistir, que é relevante. O Superman, né, a gente falou agora, o Quarteto Fantástico, dizem também que foi ok, foi bom. Então, eu pretendo assistir em algum momento. Quarteto Fantástico é bom, gostei. Tá policial? Eu não, sou policial. Ó, pinta de policial, cara. Não sou policial. E puxando um pouco de sardinha, né, como dizem, pro nosso país, né, tu comentou brevemente sobre o Oscar e da questão do Ainda Estou Aqui, né, agora a gente vai ter o Brasil de novo, né, disputando uma vaguinha, né, disputando uma vaguinha no Oscar aí, a gente odeia estadunidense, a gente já definiu aqui, a gente odeia qualquer coisa, soberania, né, o Brasil, pra nós Ainda Estou Aqui vencendo qualquer coisa não, já é um grande filme, né, claro que vencer grandes premiações consegue dar visibilidade pro Brasil, pro filme em si, enfim, a gente vai ter aí, né, o Agente Secreto, né, do Kleber Mendonça, né, o grande Kleber Mendonça, a gente fez o episódio 8, né, que foi um dos retornos do Stories para falar do Retratos Fantasmas, e a gente vai ter aí mais um filme do Kleber Mendonça falando sobre a ditadura, o tema, né, parecido com a questão do Ainda Estou Aqui. Acho que tem discussões que a gente pode fazer em um episódio, né, talvez, sobre o Agente Secreto, sobre isso, sobre o Temos episódios sobre Ainda Estou Aqui. Temos, Ainda Estou Aqui, exatamente, tem que assistir, grande episódio.
demos uma boa introdução e contexto sobre o filme. E provavelmente a gente vai... Cara, temos que fazer um episódio sobre Agente Secreto, né? Tipo, a gente nem viu ainda, mas a gente sabe que vai ser um filmaço, a gente sabe que o Brasil tá aí, ó, chegando com tudo na cena. Então, mais um ano, né, sendo pautado em um filme brasileiro pro Oscar. Acho que é muito importante a gente tá falando sobre o cinema brasileiro, né? A gente gosta muito de cinema, tem que enaltecer o nosso cinema e dizer, sim, que o cinema brasileiro tem filmes bons. A gente tem vários episódios aí sobre filmes brasileiros. Então... Eu tô com muita expectativa pra assistir o Agente Secreto. Espero que consiga uma vaguinha no Oscar, que concorra, e que a gente possa de novo reproduzir todo aquele sentimento de, né, Copa do Mundo, né? Copa do Mundo dos cinéfilos, de torcer pro Brasil vencer, sabe, qualquer premiação que estiver aí. Então, não sei se tá comigo nessa. Provavelmente tá, né? A gente é Brasil. Ai, total, eu tô muito animada pra ver esse filme. Eu tô com uma expectativa bem grande, né, por conta por ser o Kleber Mendonça, né, e também por ter o Wagner Moura. Inclusive, recentemente, eu reassisti o Saneamento Básico. Essa eu vi também numa reestreia que teve. Tu viu na reestreia? Eu vi numa reestreia. Tu viu em casa? Em casa, na Netflix. Teve uma reestreia que teve em cinema de rua também aqui. E aí, eu reassisti, né, e aí, cara, ver o Wagner Moura, Jovenzinho, né? Jovenzinho, exatamente, ele E a Fernanda Torres. E a Fernanda Torres, jovenzinhos, assim, eles fazem um casal no filme, eles são super engraçados, assim. E, cara, e ver que eles têm muito uma veia da comédia forte, sabe? A comédia deles é muito engraçada, muito forte. E aí ver agora eles, né, nesses filmes mais dramáticos, mais pesados, assim, enquanto eles são diversos, né, enquanto eles conseguem abarcar muito o cinema em si, né, então, assim, é incrível ver o quanto eles cresceram na carreira e como eles estão realmente dominando muito, né, tanto o cinema nacional como o cinema internacional. É isso, né, vamos lá, Brasilzil, mais um ano aí. Então é isso, chegamos ao final de mais um episódio do Stories, né? Com um tema livre pela primeira vez. A gente tentou. A gente nem tentou, né? A gente falou o que veio na nossa cabeça. Acho que foi muito divertido. É que deu certo. A gente vai, né, vai jogar no mundo e ver o que o mundo vai achar. Mas, cara, eu me diverti muito, sinceramente, me diverti muito pra fazer esse episódio. Tava até um pouco receoso, né, se ia funcionar, se a gente ia conseguir. E acho que foi muito bom, assim, a gente entrou em vários temas, debates, discussões. E são temas que a gente já entrou em outros episódios, então... como a gente fez aqui, a gente citou vários episódios do Stories, então quem quiser dar uma olhadinha, viu um tema aqui que achou interessante, vai lá no Stories, procura o episódio, dá uma chance pro episódio, né, ouve, porque muitos temas aqui a gente já adentrou muito, se aprofundou, discutiu bastante. E é isso, né? A gente fez esse episódio né, voltando, né, pela segunda vez, né? Voltando pela segunda vez, depois de um hiato, né? Nossa ideia é que a gente consiga, de novo, tentar produzir. E a gente fez um episódio solto, livre, sabe? Sem muita preocupação do que a gente sabe, do que a gente gosta de falar mesmo. Porque também, né, como a gente falou no início do episódio, é cansativo produzir, então a gente quis fazer algo leve, né, voltando com algo leve, algo tranquilo, algo que a gente consegue fazer, que não demanda tanto, assim, de nós, e a ideia é que a gente consiga, né, com o tempo, voltando aos poucos com stories, né, com prazos e possibilidades reais, né, realistas, que a gente consiga produzir. Então por isso que a gente não prometeu o mundo, mas a gente vai prometer que... Quando terá um novo episódio, não sabemos. Mas vai ter. O Stories tá no nosso coração, é o nosso filho que tá no mundo, então a gente tem que alimentar ele. Então, né, 4 anos já. Então, a gente deu aí vários temas soltos que a gente vai voltar provavelmente pra falar sobre eles. Então esperem, né, aguardem, né, não desistam da gente, que a gente não desistiu ainda do Stories. Mas é isso, adorei fazer esse episódio. Eu adorei, acho que foi super legal. A gente fez um episódio mais solto, né? Falando coisas que vêm na nossa cabeça, fazendo ligação com o Stories, com o que a gente já produziu aqui. Acho que deu super certo, assim. Tô bem animada pra que a gente consiga ter uma frequência, assim, como tu falou, a gente não vai prometer o mundo. Não sabemos quando vai ter um outro episódio. Mas a gente tá indo, sabe? A gente vai e a gente conta com o apoio de quem ouve a gente também, né? Pra sempre incentivar, sempre mandar um comentário, né? Um apoio, um joinha pra nós, que sempre faz muita diferença. Sim, sempre bom lembrar que o Stories é um podcast independente, como a gente já falou. Então é sempre importante o apoio, né, de quem nos ouve, seguir nas redes sociais
Stories _ cast, underline é o tracinho, né? Siga no Instagram, enfim, nas outras redes, no YouTube também, que a gente coloca o podcast lá, assim. É muito importante esse apoio. E seja qual for a plataforma de podcast que você nos ouve, não deixe de avaliar e seguir o programa. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Até mais, gente. História se volta. Vamos lá, vamos lá. É que nem aquele letreiro, sabe? Que fica no final do filme super-herói. História se voltará. Muito bom, retorno. Cara, esqueci de avisar que eu tô com sinusite, por isso que minha voz tá estranha. Eu não mudei minha voz, eu tô com sinusite. É isso. Foi.